Oi, gente, eu sou a Paloma e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o artigo com o título Caracterização da fitorremediação de dienimetilfutalato por alface-jardim através de análise cinética e proteômica. Então, essa aqui é a carinha do artigo, foi publicado em 2019 e ele vem falando sobre o dienimetilfutalato, a sigla DDP, que eu vou chamar bastante aqui. E o que ele é? É um líquido oleoso usado principalmente como plastificante. Então, ele está presente na nossa rotina, principalmente em cosméticos, no plástico em si, em tintas, adesivos, enfim, nessas coisas. Ele é um poluente liberado do meio ambiente e é absorvido por culturas vegetais, entrando assim na cadeia alimentar. Por isso, a maior fonte de DDP na população em geral são os alimentos, até pelo fato dele entrar na cadeia alimentar. E o DDP, né, a presença do DDP para os humanos agrava doenças autoimunes da tireoide. Então, mesmo que o DDP não cause doenças tão perigosas assim como câncer, tem vários estudos relacionados à toxicidade de DDP em plantas. Então, o que aumenta também o perigo da toxicidade dessa substância. Então, o artigo vem falando um pouquinho sobre a técnica de fitorremediação, que é uma técnica que usa plantas para remover ou degradar poluentes orgânicos e inorgânicos do solo, água, ar, enfim. E aí ele alerta a importância de encontrar uma planta que possa remediar o DDP, mas não tenha efeitos prejudiciais para essa planta, né? E ele vem falando sobre uma das técnicas mais utilizadas para avaliar estresses em plantas, que é a análise proteômica, que é uma técnica, né, bem popular, porque a extração de proteínas é fácil, o gel de eletroforese bidimensional obtido está em reprodutibilidade, né, outras pessoas podem fazer de novo, enfim. E a espectrometria de massa para sequenciamento de proteínas é muito sensível. Então, o objetivo desse trabalho foi construir as condições culturais ideais para a fitorremediação de DDP e utilizar a técnica de proteômica para analisar as respostas das plantas após a mesma. E como que ele fez isso? Primeiro, ele utilizou esse método aqui hidropônico para cultivar 11 plantas. Então, o hidropônico é um método que ao invés, no lugar do solo, né, ele utiliza essa água cheia com nutrientes. E nessa água ele colocou o DDP, uma quantidade de DDP, e deixou a planta aqui crescendo por 21 dias. Ele fez isso com o propósito de avaliar a capacidade potencial de fitorremediação dessas plantas. E aí, com o tempo, né, ele percebeu que dentre essas plantas, o alface-jardim apresentou a melhor capacidade de fitorremediar esse DDP. Por quê? O DDP que sobrou aqui o residual, né, diminuiu, enquanto o DDP acumulado nas plantas, enfim, na folha inteira, aumentou. O que mostra que o alface-jardim tem essa capacidade de absorção de DDP significativa. Além disso, ele não encontrou diferenças na morfologia, né, no formato da cor e da folha na planta durante esses 21 dias. Essa aqui é a planta com 7 dias de presença de DDP e aqui já é a planta com 21 dias. E aqui ele comparou, viu que não teve nenhuma diferença de uma alface normal, né, sem DDP. Depois ele utilizou um método com uma alga unicelular, que é essa Chlorophylla vulgaris. Ele cultivou essa alga naquela água, né, residual do DDP, antes da fitorremediação e depois. Ele utilizou essa água porque ela é bem sensível e ele avaliou a biotoxicidade desse DDP antes e depois da fitorremediação, medindo o conteúdo de clorofila A. Então, essa clorofila A aumentou após a fitorremediação, sugerindo que a remoção de DDP da solução hidropônica, com essa remoção do DDP, a solução biotônica, a biotoxicidade diminuiu instantaneamente. Então, o que quer dizer? Que conforme foi diminuindo, né, as plantas foram absorvendo o DDP, a clorofila da alga aumentou, né? Então, esse resultado indica que a biotoxicidade do DDP pode ser significativamente reduzida após a fitorremediação. Depois, ele partiu para a análise proteômica, com foco de analisar as alterações do proteoma após a exposição do DDP. Então, ele fez todo aquele processo, né, extração de proteínas das folhas, correu a eletroforese em gel bidimensional para quantificar essas proteínas, né, o aumento ou diminuição dessas proteínas, da expressão.
Depois, a digestão da proteína em gel e logo em seguida as análises da espectrometria de massa proteômica para identificar quais eram essas proteínas, né, envolvidas no processo. E aí ele considerou o aumento ou a diminuição de cada ponto como representando a força ou a fraqueza da atividade da proteína no organismo, né, na planta, no caso. Então, os resultados da proteoma, né, eles viram diferenças em 6 proteínas, sendo que 4 a atividade era fraca, né, e 2 a atividade aumentou. As que eram fracas, dessa primeira aqui, a proteína H, do centro de reação do fotossistema 2, sugere a modulação da fotossíntese em direção ao fotossistema 1, que ele diz que esse resultado aqui pode ser correlacionado com estresse osmótico. Depois, a outra proteína que caiu atua como um regulador do tráfego de vesicular, ou seja, não é uma questão tão interessante no momento que você tem um estresse. Outra proteína que caiu foram a proteína ribossômica 30 cloroplástica e a proteína de proteção de telômeros, que são relacionadas à transcrição e ao metabolismo proteico. Então, aqui, das fotinhas, essa aqui é o proteoma das folhas do alface antes da fitorremediação, né, com DDP, e essa aqui depois da fitorremediação. E aqui ele trouxe mais um close, né, pra gente ver de pertinho que antes ela estava aumentada e depois elas enfraqueceram. Não dá pra ver direito. Que é diferente dessas duas proteínas aqui que aumentaram no spot 6. E elas são proteínas que aumentaram, né, relacionadas à resposta ao estresse oxidativo e osmótico. E também a outra proteína que teve a expressão aumentada foi uma relacionada à transcrição e de metabolismo de proteínas. Então, com tudo isso, ele concluiu o quê? Que eles encontraram uma condição ideal para fitorremediação de DDP com alface e jardim, de acordo com as informações da proteômica, né? O DDP potencialmente causa estresse osmótico e oxidativo no alface e jardim, mas a proteômica também confirma que plantas podem produzir algumas proteínas ou enzimas para resistência aos radicais livres, vindo desse estresse, né? Então, e depois ele diz que uma vez que o DDP não teve efeitos significativos na morfologia e no estado fisiológico do alface, esse alface jardim, né, pode ser recomendado para o uso de testes de toxicidade anti-DDP, né, para fazer outros estudos. E também é um candidato ideal para fitorremediação de DDP. E depois dessa fitorremediação de DDP, esse alface jardim não pode ser comido, né, porque ele tem toxinas ali acumuladas. Mas ele pode ser processado como material reciclado de resíduos agrícolas. E eles esperam que essas descobertas possam fornecer informações valiosas para o tratamento de água contaminada com DDP e implicações de engenharia ecológica ou pântanos construídos. Então é isso, essas foram as minhas referências utilizadas e obrigada pela atenção, gente.